Olá, tudo bem, pessoal? É com grande satisfação que estamos aqui, então, na segunda semana do Contador, eu e o professor João Arlindo, que nós vamos estar aí, né, professor, debatendo sobre um assunto bem interessante, bem polêmico, que são os benefícios fiscais e os créditos, né, e a interferência nos créditos de ICMS. Eu sou a professora Deise Parisotto e é com um grande prazer que estou aqui com vocês para a gente poder aí conversar um pouquinho. Maravilha, Deise. Olá, pessoal. É um prazer realmente estarmos aqui junto, como a professora Deise falou. Meu nome é João Arlindo, né? E estaremos conversando nessa Semana do Contador, hoje aqui com vocês, sobre ICMS, esse imposto aí que incomoda a vida de tantos, mas é um queridinho nosso, né? E há muito o que se fazer com ele, né, Deise? Tanto no controle dos riscos relacionados com aproveitamento desses créditos, né, evitando aproveitamento indevido para evitar risco fiscal, como também comentaremos aqui sobre oportunidades, né, de como administrar, como gerir a contabilização deste imposto. Essa semana, com vários assuntos muito legais, muito oportunos para a vida dos contabilistas, tributaristas e até para o pessoal da área legal, né, pessoal da área jurídica. Vamos lá, professor? Vamos dar início, então? Vamos lá. Então, assim, professor João Arlindo, com todo o seu conhecimento, eu gostaria que explicasse, então, para os nossos, quem está nos assistindo, como é que funciona essa questão de benefícios fiscais, como os estados podem, né, fornecer benefícios fiscais? Quais são os passos que os estados e como o estado verifica esses benefícios? Maravilha, Deise. Então, beleza. Eu vou, até porque é apropriado, né? Eu sou auditor fiscal, né, do estado de Goiás, e a gente lida com uma visão, né? Nós, às vezes, lidamos com o ICMS, você como uma consultora experiente de mercado, né? E eu como auditor fiscal, lidamos com o mesmo imposto, mas talvez com uma ótica diferente. É interessante que o nosso público aí observe, né, quais são as duas visões para que eles possam fazer uma boa gestão tributária. Então, achei bem oportuna essa sua colocação. E, basicamente, os estados, eles têm o ICMS como um imposto fiscal, né? Nós sabemos que na divisão tributária nós temos os impostos fiscais, extrafiscais e parafiscais. E o que caracteriza o imposto fiscal, o tributo fiscal, podemos dizer assim, é o foco dele na arrecadação. Diferente dos extras fiscais, por exemplo, que tem um foco mais na interferência do domínio econômico, né, ou social, este não é pautado na arrecadação. E para os estados, o ICMS é o imposto mais importante, né? É um imposto que pode-se dizer que mantém os estados. E existe uma série de regras legais, né, que restringem a atuação do estado em relação ao ICMS, inclusive regras constitucionais, e nós bem sabemos que, às vezes, há uma polêmica muito grande da atuação dos estados, porque há um questionamento se os estados estão atuando conforme o que é previsto na Constituição ou não. E um dos pontos mais polêmicos ocorre justamente na questão dos benefícios fiscais e nos aproveitamentos de crédito. Seguindo a matriz constitucional, né, se nós formos analisar o que está lá na Constituição, iremos perceber o seguinte, que a concessão de qualquer benefício fiscal, conforme o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição mostra, qualquer subsídio, seja ele isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, qualquer um, inclusive a manutenção dos créditos, só poderia ser concedida, né, com lei específica. Porém, em relação específica ao ICMS, o próprio parágrafo 6º faz referência ao artigo 155. O artigo 155 da Constituição, ele que trata dos impostos estaduais, lá no inciso 2 dele, vem falando sobre o ICMS. E lá, no parágrafo 2º, inciso 12, na linha G, faz uma observação que, em relação específica ao ICMS, esses benefícios fiscais só poderiam ser concedidos com base em lei específica. Deveria haver uma lei específica. E a lei que cuida disso, que trata desse ponto de concessão de benefícios fiscais, todos eles, qualquer forma de benefício para uma empresa em relação ao ICMS, seria regulado, então, por essa lei, que é a Lei 24/75. Essa lei estabelece que os benefícios fiscais do ICMS só poderiam ser concedidos através de um convênio
onde todos os estados deveriam participar. E existe todo um regramento para isso, né? Inclusive, no curso que nós fazemos, especialista em ICMS, tem um módulo lá, onde a gente explica todo o regulamento, como é que um convênio é aprovado através de um órgão que nós chamamos de CONFAS. Esse CONFAS, na verdade, é uma reunião de todos os estados. Pode até ser, lá, previsões de que alguns desses estados, porque todos têm que ser convocados na hora que se reúne com a proposição de um benefício fiscal, mas pode ser que alguns não vão. E aí é julgado apenas pelos que estão presentes. Mas entre os que estiverem presentes nessas reuniões do CONFAS, né, programadas, conforme toda uma regra prevista lá na Lei 24/75, Lei Complementar, após a aprovação deles, né, o benefício fiscal poderia ser concedido, concedendo isenção, concedendo redução da base de cálculo, concedendo crédito presumido, ou prevendo, além da concessão deste benefício, a manutenção dos créditos. E é aí o cuidado que todos nós precisamos tomar. O que essa legislação fala? Então, a partir do momento que um Estado quer propor um benefício fiscal, isso seria avaliado pelo CONFAS, que é a reunião de todo o secretário da Fazenda, Economia e Finanças do país, pelo menos todos são convocados, mas aí será analisado entre os que estiverem presentes nessas reuniões programadas, né? E uma vez que eles analisarem aquele determinado benefício, eles então podem, se por unanimidade concordarem que ele vai existir, ele então existirá. E esse benefício, normalmente, você tem que analisar ele, tem várias coisas para se analisar, mas especialmente o seguinte: qual foi o benefício que foi concedido? Se foi uma isenção, se foi uma redução da base de cálculo, se foi um crédito presumido. E esse benefício, no primeiro momento, se refere justamente à operação de venda, a operação de saída dessa mercadoria, e logo em seguida você tem que analisar um outro ponto. Como é que este convênio trata a situação dos créditos de entrada? Nós sabemos que o ICMS é um imposto não cumulativo, previsão constitucional e da Lei 87/96. Então, não importa qual estado ou regulamento de qualquer estado, podemos analisar qualquer estado ou Distrito Federal do Brasil. A regra é a mesma. Em sentido geral, pelo menos no regime normal, né, de tributação para o ICMS, excluindo aqui o Simples Nacional, né, ou situações especiais de alguns estados, mas a regra geral é que o ICMS na compra dá direito ao crédito e na venda ele dá o direito ao débito. Quando eu concedo um benefício fiscal como a isenção, redução da base de cálculo, eu estou concedendo ou uma redução total ou parcial dessa saída, dessa venda. Via de regra, a própria Lei 87/96 estabelece que nesta mesma proporção das saídas em que eu diminuí, eu tenho que ir nas minhas entradas, nas minhas compras que me deu direito ao crédito e reduzi-la na mesma proporção. Se foi 100%, no caso da isenção, eu reduzo 100%. Se foi uma redução da base de cálculo parcial, vamos dizer 50%, eu estorno em 50%. Então, há fatores que precisam ser analisados, né? Tem que se estabelecer qual foi a base, para se estabelecer qual é o percentual e sobre que base esse percentual atuará na entrada. É um dos fatores primordiais para se estudar o ICMS nas operações com benefícios fiscais. Então, isso é o que está previsto na legislação, está previsto em convênio. Não bastasse isso, cada estado que deveria somente conceder benefícios fiscais com base nestes convênios, alguns estados, ao serem frustrados, né, no sentido de desejarem benefícios fiscais que estimulassem a sua economia, mas que isso não foi aprovado, porque outros estados não tinham interesse, e ele precisava de uma aprovação unânime, tem frustrado, então, as suas expectativas de alguns benefícios fiscais. O que os estados fazem? Tem feito, né, no correr do tempo? Tem desafiado a Constituição, né, e por conta própria, com lei específica e estadual, sem a autorização do CONFAS, sem a autorização do convênio, eles concedem benefícios fiscais para vigorarem dentro do seu estado, né? E aí gera uma confusão grande, né? Porque, a princípio, você tem que ter um convênio, e os estados se baseiam nesse convênio. A partir do momento que a administração tributária pública vê frustradas suas expectativas de estimular a sua economia, os anseios do seu contribuinte,
ela desafia a Constituição e olha apenas a questão da delegação de competência, no caso do ICMS, com o artigo 155 da Constituição. Ela fala, a competência é minha, então eu não quero saber do que está lá no parágrafo 2º, inciso 12, não. Eu vou administrar meu imposto e vou conceder imposto de forma específica, benefícios fiscais de forma específica. Inclusive, não só concedendo o benefício fiscal, como também dizendo se a empresa poderá ou não manter o crédito, né? Que tem reflexos, né? Tem reflexos muito grandes. Porque uma coisa, eu posso conceder o benefício fiscal, a legislação diz, você tem que estornar. Mas eu posso dizer assim, além do benefício fiscal, eu lhe dou manutenção de crédito. Você vai estar isento, você vai ter redução da base de cálculo na saída e não vai precisar mexer nos seus créditos. É como se eu estivesse dando duplamente um benefício para o meu cliente. Isso pode ocorrer tanto no convênio, como pode ser replicado, mesmo inconstitucionalmente, pelos estados. Né? Aí tem toda uma polêmica. Os estados não poderia. Não poderia, mas eu faço para o meu contribuinte e aqui eu não puno ele. Só eu posso puni-lo. Então, o meu contribuinte aqui vai ter esse benefício e eu dou uma vantagem competitiva para ele. Então, essa é a visão do Estado. É assim que o Estado enxerga. Ah, mas isso é um absurdo, isso é inconstitucional, talvez falando. Tá, vamos para a prática? É assim que funciona. Inclusive, né, nós vemos aí que dentro do próprio CONFAS foi feito convalidações, né? Foi dado prazo para se ajustar essa questão. A grande verdade é que a coisa vem indo de uma forma que não parece que vai ser ajustada. Porque os estados vão continuar querendo estimular, pela pressão dos seus próprios contribuintes, que a sua economia se desenvolva. Então, é meio assim, eu acho meio incoerente uma briga. É como se você estivesse querendo modificar uma regra que é muito mais forte do que a própria natureza do tributo e o para que ele serve, né? Que é para manter a federação. Então, para manter a federação, tem que dar autonomia, tem que dar o poder do Estado tributar. Se eu tiro esse poder do Estado, eu meio que digo, o país não é mais um Estado federado, ele vai ser um Estado unitário, porque o que dá autonomia é a questão financeira, e o que dá autonomia financeira para o Estado é o ICMS. E para você dar essa autonomia financeira, você tem que autorizar o Estado a legislar sobre aquele imposto, né? Coisas que estão tentando modificar aí, por exemplo, na reforma tributária, como no caso do IBS e outros, e a gente está vendo aí que a coisa parece que trava, porque os estados não aceitam, eles não aceitam isso aí. Então, quando eu vou fiscalizar, quando a gente vai fazer uma auditoria numa empresa, a verdade é que a gente vai analisar o benefício fiscal, quer seja ele feito da forma constitucional, conforme nós mencionamos aqui, com previsão em convênio, lembrando que é só convênio que pode tratar, protocolos, que é um outro tipo de documento gerado lá também pelo CONFAS, ele não é utilizado em situações lá de pauta, para substituição tributária, mas para benefício fiscal ele não pode ser utilizado. Então nós temos duas situações, ou ele está previsto em convênio, ou ele está previsto em lei estadual específica, né? Que esta lei que o Estado esteja cumprindo aquelas convalidações ou não, ela vai existir. E em toda situação, sempre tem a situação da saída da mercadoria, para saber qual é o benefício, e a análise se nas minhas entradas, o crédito que eu tive do ICMS, eu tenho o direito de mantê-lo ou não. Né? Então, nos cálculos que nós vamos fazer, nas análises que nós vamos fazer, tanto na contabilização como na gestão tributária para a tomada de decisão, evitando risco fiscal ou até o indébito tributário, sempre temos que pensar nessas duas situações. Por quê? Porque numa auditoria fiscal básica do ICMS, é isso que nós olhamos. Então, quando eu abro uma auditoria fiscal, por exemplo, de uma empresa, o que eu quero saber? Eu vou analisando os benefícios fiscais que estão, na verdade, o fisco, né? Todos os fiscos estaduais que fiscalizam o ICMS, eles vão analisar todas as situações tributárias que dão direito àquele crédito. E para cada situação tributária, existem condicionantes. Então, nós analisamos primeiro qual é o benefício fiscal e se a empresa se enquadra nas condicionantes para ter o direito daquele benefício fiscal. Não importa. Para o Estado, para a fiscalização do Estado, não importa se isso está no convênio ou se isso está numa lei estadual. Na auditoria fiscal não se entra neste momento nessa polêmica. O que se vai analisar é mais técnico, é bem mais técnico. Se, independente se é convênio ou lei, e na verdade a gente vai bem na lei nossa mesmo, vai no regulamento,
Porque o regulamento, o que é convênio, vai estar dentro do regulamento. E o que é com lei estadual também vai estar dentro do regulamento. Geralmente em anexos ligados a benefícios fiscais ou manuais, dependendo de qual é o estado. Mas ele vai colocar lá em algum lugar dentro da legislação tributária estadual. Então, o fisco ele vai olhar aquilo ali e vai ver, ó, tem benefício e as condicionantes foram atingidas. Maravilha. Então, ele contabilizou direitinho? Contabilizou. Ele tem direito desse benefício. Agora eu vou olhar outro aspecto. Ao utilizar esse benefício, ele estornou o crédito? Não, ele não estornou. Bom, a previsão no dispositivo que concedeu que ele mantivesse esse crédito, que ele não fizesse o estorno? Não, não tem. Então, ele é autuado por esse motivo. Veja, existe uma questão da auditoria analisar o débito, e aí a auditoria também vai analisar o crédito. Inclusive, o crédito é analisado em duas situações na auditoria fiscal. Ele é analisado no aproveitamento indevido e no não estorno. Então, há situações em que a legislação diz o seguinte: para você ter esse benefício fiscal da isenção da redução da base de cálculo, você não poderia, na entrada, nem aproveitar o crédito. Então, se você contabilizou, basta você ter contabilizado aquele crédito, a gente considera como aproveitamento indevido de crédito. E outra situação que tem que ser analisada é quando você usou um benefício fiscal e a legislação disse, então, entra aí a regra geral. A legislação não precisa falar mais nada. Ela não precisa falar mais nada. Basta você seguir a regra geral. Se você usou um benefício fiscal, qual a proporção do seu benefício? X. Então, essa proporção tem que ser aplicada sobre uma base de estorno, a mesma proporção. E aquele estorno tem que ocorrer. Se você não fez, você seria notificado pelo não estorno. E se não cumprisse essa notificação, você será autuado pelo não estorno. Olha, são situações distintas. E existe a outra situação que seria regular. Você realmente não fez nenhum estorno, mesmo usando o benefício fiscal. Mas no dispositivo legal que lhe deu o direito de utilizar o benefício fiscal, tinha também, além do benefício da isenção, redução da base de cálculo, o outro, a prerrogativa explícita da manutenção do crédito. Então, consta lá a manutenção do crédito. Então, é assim que o fisco faz. Ele analisa sua contabilidade, seu registro contábil, numa auditoria básica do CMS, uma auditoria fiscal, levando em consideração os preceitos da legislação tributária. Lembrando que não vai mandar você estornar. Algumas legislações tributárias estaduais mandam você estornar o crédito, em algumas situações. Mas não precisa, porque o estorno é a regra. O que precisa é que a legislação, de maneira específica, mencione a manutenção do crédito. Então, esses pontos são os que nós analisamos na auditoria, para autuar as empresas. E encontramos várias situações de profissionais de escrituração fiscal que, às vezes, ficam assim, gente, mas na onde que está mandando eu estornar? Às vezes a gente autua, né? Autua ele pelo aproveitamento devido ou pelo não estorno. Assim, e ele pergunta, mas da onde que eu está falando que eu tinha que estornar? E aí a gente vê que, às vezes, falta profundidade de análise. Porque, na verdade, o que ele tinha que analisar da outra parte não é procurando onde está mandando ele estornar. Na verdade, ele tinha que ver se está autorizando ele manter o crédito. Porque o estorno é a regra. Está na regra geral. Na própria 87/96, a Lei Candir, ela já diz que tem que haver o estorno como regra, se houver qualquer benefício na saída. E aí, desde é que eu me deparo com a seguinte situação. Como auditor, a gente sempre faz a auditoria, levando em conta a contabilidade dos registros fiscais, contábeis fiscais, e vinculando ele à legislação. E aí eu me pergunto, como você que é uma consultora de mercado, como preparar o pessoal no mercado para lidar com isso, né? Para que não venham ser autuados, por exemplo, por ignorância no sentido de conhecimento aí, desses pontos específicos, né? Da administração, da gestão tributária do ICMS em situações pontuais como essa, para que ele possa realmente fazer a sua escrita fiscal do ICMS sem riscos, né? Sem débitos tributários, porque o desconhecimento dessa questão da relação dos benefícios fiscais com a manutenção de crédito tem sido, posso dizer, em relação ao ICMS e a benefícios fiscais, o principal problema de autuações, a principal causa de autuações, e muitas vezes a empresa fica pensando assim, né, talvez, não está valendo a pena, o imposto está muito caro, né, meu custo tributário está muito alto, e às vezes o problema não é nem o custo tributário. Em muitos casos a gente observa que a empresa realmente poderia ter pagado bem menos, né, e vai ter casos que ela está pagando muito mais ICMS do que precisava, né,
E acaba, em outros casos, sonegando, pelo mesmo erro de entendimento. Aí ela é autuada pela sonegação e ela perde de um lado pela autuação, o risco fiscal, e perde do outro lado, na onde ela poderia estar aproveitando talvez mais créditos, mas por não entender, ela recebeu aquela autuação, ela vai lá e estorna todos os créditos, sem fazer análise corretamente, situação por situação, e aí ela perde duas vezes. Ela perde na autuação e perde no não aproveitamento do crédito quando devido, porque não soube fazer análise correta dessas situações pontuais envolvendo benefícios fiscais. Então, como cuidar, como lidar com essa situação? Você poderia abordar para a gente aqui? Sim, claro, professor. Bom, assim, o que eu tenho a oportunidade de trabalhar com, além do ICMS, eu trabalho também com o IPI, trabalho com o PIS e com a COFINS, ou seja, são tributos não cumulativos. O que eu vejo assim de principal, né? Primeira coisa, quando a gente fala de créditos, eu falei aí de 4 tributos, né? Esses 4 tributos são totalmente diferentes no que a gente fala em possibilidades de fazer crédito, tipos de créditos e como vai funcionar em relação às saídas, né, ou em relação às receitas. Então, eu vejo que há muita confusão das empresas quanto a esta questão de o que eu posso fazer crédito, em qual tributo e de que forma devo agir, né? Esse é o primeiro ponto. Quero dizer, é totalmente diferente o crédito que a gente faz no ICMS da forma que a gente trata lá no PIS e COFINS. É totalmente diferente, né? Então, esse é um dos pontos que a gente vê. Segundo ponto, exatamente como o professor colocou, né? As empresas não se dão conta, e agora trazendo para a nossa parte do ICMS, que a própria Lei Candir, lá no artigo 20, parágrafo 3º, ela não permite, né, que a gente mantenha o crédito se nós temos uma não incidência na saída, ou uma isenção, ou um benefício de redução de bases de cálculo, exceto que exista a previsão de manutenção desse crédito, né? Então, exceto isso. E aí, como bem colocou o professor, o que acontece? Muitas vezes as empresas perguntam, mas aonde estava escrito que eu tinha que estornar? Né? E não é por aí. Não é por aí que tem que ser. A gente tem que pensar da seguinte forma, se eu tenho, né, um benefício na saída, tá? Eu sempre trato com os alunos, né, da seguinte forma, ok, você deve analisar um benefício. Primeiro, se ele está válido, né? Ou seja, lembrar que tem vários benefícios de isenção, de redução de base de cálculo, de crédito presumido, que existe prazo de validade. Então, eu tenho uma data limite. Então, verificar se ainda está válido. Temos a oportunidade de estar trabalhando com regulamentos de vários estados e a gente encontra muita legislação nos estados que já não estão válidas mais, porque aquele benefício já não é mais concedido. Lembrar também, né, que também para ter prorrogações, depende dos convênios do CONFAS, inclusive das prorrogações. Bom, primeiro passo é isso, né? Verificar, então, quais são os benefícios. E aqui na consultoria, professor, o que a gente encontra? Muitas empresas que desconhecem os benefícios que poderiam estar usufruindo. Então, estão lá tributando com uma alíquota ou de 17, ou de 18, ou de 17,5, né? Que é a alíquota básica, vamos pensar assim, sem verificar os benefícios que ela poderia estar usufruindo. Então, existe sim uma grande oportunidade tributária no mercado, né? Justamente com estes benefícios que existem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Desde março, nós temos vários benefícios para importadores, nós temos benefício especial para e-commerce, então nós temos aí que são créditos presumidos e que a gente se depara, nós estamos aqui mês de setembro, com empresas que até agora não conseguiram utilizar porque desconhecem todo o procedimento, né? Que vem nos procurar como consultores justamente para poder colocar isso. Como é que eu vou fazer para usar isso? Eu sei que me falaram que tem alguma coisa nesse aspecto. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem muitas empresas que não usufruem os benefícios que existem, né? Até porque a enormidade de benefícios que tem e de regras que existem. Segundo ponto, bom, ok, descobri que tem o benefício, né? Então, vou pesquisar ele.
como eu me enquadro? Eu me enquadro nesse benefício? E aí, a terceira regra, que é exatamente a nossa palestra, que não pode ficar sem a seguinte pergunta. Ok, vou usufruir. O que eu faço com os meus créditos? Essa é a chave, né? O que eu vou fazer com os meus créditos quanto a isso? Eu posso mantê-los ou eu vou ter que seguir a regra geral, né? E estornar eles totalmente ou proporcionalmente, se o meu benefício for, por exemplo, uma redução de base de cálculo. O que eu vou fazer com esse crédito? E é aqui que eu vejo que o ponto que as empresas, e como bem colocou o professor, que acaba tendo autuações fiscais, porque justamente elas não se dão conta que o ICMS, o crédito, está diretamente ligado com a saída. Nas aulas eu costumo dizer, né? Se eu tenho um crédito cheio, quem foi meu aluno vai lembrar disso. Ó. Se eu tenho um crédito cheio, se eu tenho uma saída cheia, eu tenho um crédito cheio. Se eu tenho uma redução na minha saída, obrigatoriamente eu tenho uma redução nos meus créditos. Se eu tenho um não pagamento na minha saída por uma isenção, uma não incidência, eu não posso ter esse crédito. Mas é sempre assim? Não, por quê? Estamos falando de ICMS. Então, é uma loucura. Então, nós temos que ver que existem possibilidades do Estado dizer, ok, eu te dou o benefício na saída, mas eu, além disso, te permito manter o crédito, né? Eu te permito fazer isso. Então, a pergunta-chave sempre é, ok, posso usufruir, estou feliz, vou poder ser mais competitivo? E os créditos? Nunca esqueça, o que eu faço com os meus créditos? Né? Esse é o ponto-chave. Então, e aí, né, o segredo é, geralmente, né, os estados, eles têm ou um artigo, ou no próprio benefício, que vai dizer quando é possível manter o crédito. E aí ele vai dizer, né, que é permitido a manutenção. Isso quer dizer o quê? Que você vai poder ter feito os créditos na entrada e vai poder, então, usufruir o benefício na saída. Lembrando que isso também, né, professor, influencia no crédito do ativo imobilizado, né, lá no CIAP. Também, né, nós temos isso. Nós temos lá o CIAP que ele faz justamente essa análise. Então, também é muito importante. E um outro ponto que vai ser muito discutido, né? Agora, pelo jeito que estamos indo aí com a STF, acredito que para 2022, né? Se tiver o julgamento dos embargos, que é a questão das transferências, né? Então, é esse outro ponto. Mas em si é isso, que o professor, na consultoria, o que a gente trabalha, né? A gente trabalha justamente verificar qual é o tipo de saída que a minha empresa faz, ou seja, qual é o produto, qual é a mercadoria. Verificamos os benefícios, né, que ela tem, verificamos as condições para poder usufruir do benefício e verificamos o que a gente faz com os créditos. Esse é o ponto-chave para a gente poder trabalhar aí no ICMS nesse quesito. Que maravilha, professora. Na verdade, a gente não tem monotonia com o ICMS, né? A gente conversa. ICMS é muito legal porque ninguém vai dizer, que coisa chata, ficou repetitivo. Isso vocês não vão poder dizer, porque não tem nada de repetitivo, tem muita situação específica para ser analisada, conforme a professora Deise excepcionalmente explicou aí agora. Meus queridos, preste atenção nesse detalhe, né? Se você sabe qual é a atuação do fisco, né? E se você sabe qual é a atuação que você deve ter como consultor tributário, você consegue perceber que você encaixa os dois elementos necessários para prestar uma boa gestão tributária nas empresas? Então, olha, o fisco vai cobrar o que está previsto na legislação, independente dessa legislação ser só o do convênio. A legislação não é só constitucional, não, mas na prática ainda tem uma parte que pode estar sendo questionada a sua constitucionalidade. Mas, enquanto isso, o fisco continua fazendo suas auditorias e pode levar a autuação. Então, você tem que considerar. Você não vai falar assim, então me autua e eu vou ficar entrando. Simplesmente sua empresa vai parar, se você pensar assim. Você tem que pensar de forma mais pragmática, como a professora Deise colocou. Então, você é um consultor tributário? Essa postura que a professora Deise mostrou é a postura profissional que você tem que ter. Você é um empresário? Né? Você é um empresário? Você é um escriturador fiscal? A sua estrutura técnica, o seu trabalho de escrituração, o seu registro da FD, a emissão das notas fiscais eletrônicas, tem que levar em conta estes pontos. E onde é que eu aprendo isso?
como aprender todos esses pontos, né, professora Deise? Nós falamos aqui, por exemplo, que tem que haver um estorno, sim, nas situações gerais. Mas qual é a base desse estorno? Em que situação eu tenho que analisar? Qual é o posicionamento, por exemplo, dos estados em relação a cada um desses pontos? É o mesmo? Já que o estado varia tanto em relação a esses pontos? São situações específicas que nós precisamos analisar na prática. E é por isso que vamos falar aqui agora para vocês de vários locais, vários cursos, onde nós conseguimos explicar com mais profundidade esses pontos. De uma forma geral, não é, professora Deise? Nós temos lá o nosso MBA. No IPOG, por exemplo, tem um MBA, o Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Não é isso, professora? Exato. Esse é o presencial. Depois nós temos um online. Qual é o online mesmo, professora Deise? Aí, que a gente tem. Direito Tributário, Compliance e Auditorias Digitais. MBA. Esse é MBA, né? E outra, a professora Deise, além desse, professora Deise, ela tem um curso que ela faz pontualmente aí, específico do ICMS, é o Entendendo o ICMS, não é isso, professora Deise? Isso, Entendendo o ICMS, específico do Rio Grande do Sul, né? Que é o meu estado. Maravilha, olha só, então se você é do Rio Grande do Sul, quer ver um curso específico de ICMS, né, para o estado, bem pontual a situação, aí você vai procurar a professora Deise, vai lá nas redes sociais dela, né, no Instagram, no Facebook, você vai ver. Vale a pena, porque você vai ver situações, o ICMS varia demais, então, além de ver uma coisa geral, por exemplo, nos MBAs, você vai ver a regra geral, né? E como lidar com essa regra geral do ICMS, em qualquer estado. Mas lá você vai ver situações mais detalhadas para o estado do Rio Grande do Sul. Além disso, eu, mais a professora Deise, estamos num projeto junto com o professor Felipe Guerra, coordenado pelo professor Felipe Guerra, que também traz o curso especialista em ICMS. Esse tem lá pontos específicos de cada estado. Eu fiz de alguns estados, a professora Deise fez de outro estado, também teve o professor Adalberto, lá no estado do Ceará, o professor João Paulo. Então, você vai ver módulos, além de você ver módulos gerais, como esse, de benefícios fiscais, você vai ter um módulo geral de substituição tributária, você vai ter a regra geral do ICMS, a matriz constitucional com o professor Felipe Guerra, e depois você vai ter módulos específicos para cada estado. Olha só, disponível para você lá, EAD. Esse é um curso gravado, já está gravado, né? E você pode entrar em contato aí com a equipe, lá do especialista em ICMS. Você vai amar ter esse curso, o ICMS sempre juntinho de você. Professora Deise, quer falar suas últimas palavras aí para a gente encerrar aqui com o pessoal? Bom, então, gostaria mesmo de agradecer a participação de todos vocês, agradecer ao professor João Arlindo pelas excelentes explicações. É muito bom a gente ter a visão do fisco também, né? Até porque a gente geralmente a gente vê ali, a gente faz a legislação, mas o que o fisco entende quanto a isso, né? Então, como é bom esse complemento, né? Onde a gente possa estar aí verificando qual é a visão das empresas e qual é a visão da fiscalização, né? Quero chamar a atenção de todos que estão participando, que revisem, né? É aquele tipo de assunto que eu falo assim nas aulas do nosso MBA ou nos cursos também. Gente, tema de casa aqui depois de assistir a palestra. Dá uma olhadinha lá na empresa, qual é o benefício que você está usufruindo? Vai lá para o regulamento, pega o artigo e verifica como funciona a manutenção do crédito, se é permitido, se existe a manutenção, né? Se existe um artigo, um parágrafo, uma nota, porque aí cada estado traz de uma forma. Vai lá e verifica exatamente, existe essa manutenção? Por quê? Você pode se deparar com isso e não estava fazendo, não estava fazendo o crédito na entrada, e aí é uma possibilidade de oportunidade tributária, porque você deixou de fazer um crédito, lembrando sempre, né, que não fazer um crédito nos possibilita, né, desde que a gente tenha o direito, que a gente não perdeu o direito nos últimos 5 anos. Então, existe aí uma oportunidade, mas também pode ser que você se depare que não exista a manutenção e você não tenha se dado conta lá
de ter feito, né, o estorno ou não ter feito, dependendo como foi a sua situação, e fazer essa verificação para, nesse caso, evitar um passivo tributário. Então, é tema de casa, sim. A Prof. Daisy dá tema de casa, verifique nas suas empresas o artigo do benefício que você está usando e a pergunta é, o que eu faço com o crédito? Posso ou não posso manter? E aí vai lá e veja o que está sendo feito na escrituração para estar aí em compliance tributário. Maravilha. Obrigada, Professor. gente. Obrigada mesmo. Obrigada, professor João Arlindo. Deixo com você as suas últimas palavras. Maravilha, professora Daisy, né? Sempre é bom estar aqui com a senhora, né? Realmente, papo sério, né? E com conhecimento de causa sobre o ICMS, de quem realmente vive com isso, né? É um prazer sempre falar. Eu tenho 23 anos que trabalho com o ICMS, sou auditor fiscal do ICMS, e é sempre bom quando encontramos uma pessoa que podemos conversar do ICMS com profundidade. E estou esperando vocês, eu e a professora Daisy, lá no MBA, na disciplina ICMS, também nos nossos cursos, né, no Formação ICMS, no Especialista ICMS, aguardo vocês, ou em qualquer contato, no nosso Instagram, né, meu professor João Arlindo, João Arlindo Guzmão, ou professora Daisy Parisotto, né, ou de qualquer outro local, WhatsApp, estamos sempre à disposição. Se o assunto for ICMS, nós vamos bater papo com você, vamos mostrar quando é que acredita, quando não acredita, vamos conversar junto o assunto e dar as orientações que você precisar, né? Pode ter certeza que falar de ICMS é o nosso assunto preferido, né? E aguardamos o contato seu, nos cursos, nas palestras, nos MBAs, ou pessoalmente, ou através do WhatsApp. Sendo do ICMS, pode contar conosco. Foi um prazer para mim, professor João Arlindo, estar aqui com vocês também. E será um prazer maior ainda mantermos contato no restante aí da nossa vivência profissional. Um sucesso para todos vocês e assistam o restante aí da programação da Semana do Contador, que está fantástica, com profissionais de alto gabarito, alto nível, e todos nós vamos ter muito a aprender, porque eu também estarei assistindo às outras palestras, tá bom? Um abraço, professora Daisy, sempre muito bom estar com a senhora, né? E nos encontramos nos cursos, né? Um abraço. Obrigada, professor. Tchau, tchau.